Olá, meu nome é Paulo. Irei apresentar o funcionamento da atividade da prática 10 de Shell Script da disciplina Administração de Sistemas do período 2020.2, desculpe. A minha dupla é composta por eu, Paulo Mendes e Marcelo Gabriel. Na primeira questão, é solicitado que crie um script que gere um relatório de algumas informações da máquina atual, como o nome da máquina, data e hora atual, desde quando a máquina está ativa, a versão do kernel, total de memória RAM disponível e partições. E aqui um exemplo da saída esperada. Agora eu irei mostrar o meu script. Aqui, como podemos ver, o relatório da máquina, o nome da máquina foi obtido através do comando hostname. A data e hora atual foi obtida através do comando date. A máquina ativa desde foi obtida através do comando uptime, que retorna desde quando a máquina está ativa. A versão do kernel foi obtida através do comando uname-r. A memória total disponível é obtida através, está localizada nesse arquivo, proc/main-info, onde nele eu precisei fazer algum processamento, que foi obter a terceira linha do arquivo, que é onde teria a informação que eu precisava, e precisei fazer um cut para poder descartar a parte de memória, que tinha um nome memAvailable, que era insignificante, já que eu já tinha essa descrição. Então, eu só precisava do valor. Então, por isso que eu fiz esse cut. E aqui, para imprimir as partições, o comando df. Eu vou executar agora. Como podemos ver, a saída está bem parecida com a que o professor colocou de exemplo, porém, a parte de partições eu não consegui colocar um por linha, eu não soube como fazer isso, até procurei, mas não consegui, então ficou desse jeito mesmo. Mas é basicamente o que o professor está pedindo, a tabela de partições, só não ficou formatada. Então vamos para a segunda questão. A segunda questão pede para criar um script que receba o nome de usuário como parâmetro e exiba as seguintes informações: o ID do usuário, nome completo, descrição, total em uso no home do usuário, informações do último login do usuário. No script, no script aqui eu capturei o nome do usuário, no script, aqui eu selecionei o nome do usuário. Para pegar o nome do usuário, eu peguei o arquivo /etc/passwd, onde ficam informações do usuário, filtrei pelo usuário que foi passado por parâmetro, através de comando grep, e depois fiz um cut no comando pegando o terceiro item de um split que é feito a partir de um caractere de 2 pontos. Após isso, eu tenho o nome de usuário que está lá no arquivo /etc/passwd. Nesse comando if, eu faço a verificação se o usuário não existe. Se o usuário não existe, eu imprimo o usuário não inexistente e dou um exit para ele sair do programa, fechar o programa. Aí, caso contrário, eu imprimo as informações que são requeridas aqui, que é o relatório do usuário, o nome do usuário, que é o próprio usuário que é passado por parâmetro, o UID do usuário é obtido através desse cut que eu estou fazendo, desse processamento, do /etc/passwd, buscando a linha que contém o usuário e fazendo um cut pegando o terceiro item de um split que é feito a partir do caractere de 2 pontos. O nome ou descrição é obtido através desse cut também, que eu precisei fazer até 2 cuts aqui. O total usado no diretório home é obtido através desse comando, que eu faço um sudo
do /home barra o nome do usuário, pego a última linha, que é o TI-1, e faço um cut nela para pegar apenas a informação que eu preciso, que pois e faço um split pelo delimitador de espaço em branco. E o último login é obtido através do comando last e o nome de usuário. E o head-1 para dizer que eu quero a primeira linha. Então, vamos para a terceira questão. A terceira questão é para criar um script que gere um arquivo compactado de backup de todo o diretório home do usuário atual. O arquivo de backup será criado no diretório /home /usuário /backup. O nome do arquivo deve seguir o padrão backup e a data, mês e ano, .tgz. Caso o diretório /home /usuário /backup não exista, o script deve criá-lo. E após gerar o backup, o script deve informar o nome do arquivo gerado. Vamos para o código. Primeiramente, na variável user, eu guardo o usuário atual, que no caso é obtido através do comando UNI. O file name, eu estou criando aqui a string formatada de como será o nome do arquivo, que é backup underline mais a data atual. O comando date retorna a data, como todos já sabem, mas essa flag mais %f, ela traz apenas traz a informação de ano, mês e dia nessa sequência. E é justamente o que a questão pede. Então, ajudou bastante. Nesse primeiro if, eu faço a verificação se a pasta já existe, se a pasta /backup já existe dentro do diretório home. Se ela já existe, eu faço um CD para ela, altero para o diretório backup e faço a compactação do arquivo para o formato .tgz com o nome especificado e eu quero a compactação de tudo que está no diretório home. Por isso estou passando esse tio aqui, o diretório home. E ao final, o arquivo vai ficar na pasta backup, mas eu fiz um move para backup aqui, por via das dúvidas, mas eu acho que não precisava disso. Mas no else sim. Aí o caso contrário, a pasta backup não exista. Se ela não existir, eu vou criar a pasta backup no diretório home, vou fazer um CD para ela e vou criar o arquivo compactado do diretório home e chamá-lo ele de filename, que foi a variável que foi declarada aqui em cima. E ao final, eu vou mover o arquivo para a pasta backup. E ao final, eu imprimo o nome do arquivo como foi solicitado pela questão. Primeiramente, eu vou vir aqui no diretório home. Podemos ver que não tem pasta backup. E eu vou executar o código. Pronto. Ele executou e no final mostrou o nome do arquivo. E podemos ver que aqui ele criou a pasta backup e criou o arquivo backup 2021-08-03, que é a data atual. E dentro dele, ele cria a compactação do diretório home do usuário. Ok, vamos passar para a próxima questão. Primeiro, fazer outro teste, que é o teste de quando eu crio, sendo que a pasta já existe, a pasta backup, agora que a pasta já existe, eu vou executar novamente. Ele vai sobrescrever o arquivo. O arquivo foi sobrescrito. Como podemos vir aqui, pasta documentos, a pasta backup, sigo em propriedades. Ele foi executado agora há pouco, 23 e 29. Então, funciona como esperado. A questão 4 é fazer um script que inspeciona os diretórios /home de todos os usuários em busca de arquivos com as extensões MP3, MP4 e JPG. O script deve gerar um relatório
com a quantidade de cada tipo de arquivo para cada usuário, como neste exemplo. Vamos para o código. O código para essa questão foi esse, onde eu faço um for na listagem do /tc/passwd, eu faço um grep das linhas que contém /home, que eu usei essa lógica para dizer que o diretório possui, o usuário possui o diretório home. Então eu filtrei essas linhas com o comando grep e depois fiz um AWK para poder pegar pegar o primeiro item da listagem, sendo que eu faço um split com um caractere de 2 pontos. Então eu pego apenas o nome do usuário. Com esse nome eu vou iterar por nome de usuários que contém /home na linha. Então eu faço o seguinte: eu vou imprimir o usuário, que é justamente essa variável que está sendo armazenada, o usuário. Vou fazer um cd para esse diretório e vou executar cada uma das chamadas para o nome dos arquivos. Eu acabei esquecendo de mudar aqui só o nome da descrição. Vou mudar agora rapidinho. Aqui é MP3 e aqui é MP4. Ctrl Shift. Eu faço um comando find /home /usuário. Eu quero buscar nesse diretório pelo -name, buscando por todos os arquivos, que é representado por esse asterisco, .jpg, todos os arquivos que contêm a extensão .jpg. Esse 2 maior que /dev /null, ele está sendo usado devido a algumas mensagens de erro que eram exibidas. Por exemplo, durante a busca do diretório home, o sistema tentava acessar pastas do sistema que precisavam de privilégio de superusuário. Devido a isso, aparecia no log, durante a execução do programa, mensagem de permissão negada. Para evitar essas mensagens desagradáveis durante a execução do programa, eu utilizei esse comando. Eu pesquisei na internet e consegui esse comando para eliminar essas saídas indesejáveis. E fiz aqui mais um pipe wc-l para contar a quantidade de linhas de arquivos que eram encontrados, porque o comando find ele vai retornar um arquivo por linha, onde cada arquivo um arquivo por linha da extensão que eu procurei. E o wc-l ele serve justamente para contar a quantidade de linhas. Então, a partir disso, eu descubro a quantidade de arquivos daquela extensão que existem no diretório home daquele usuário. E o mesmo processo é feito para MP3 e MP4. O que muda são apenas as extensões aqui no fim. Então, vou executar. Ao executar, ele tem um comando, ele tem um arquivo /tc/passwd, tinha um usuário syslog e esse usuário aqui, que lá tinha um diretório home, só que durante o acesso aqui ele não encontra um home, eu não entendi muito bem, mas eu creio que atendi ao que foi solicitado pela questão. E aqui o único usuário que de fato foi criado por mim, que é o meu usuário da máquina virtual, ele não contém nenhum arquivo, pois é uma máquina limpa, que eu criei para usá-la ao decorrer do curso e não tem arquivo nenhum. E é basicamente isso. Muito obrigado e até uma próxima.